Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre o livro Rápido e Devagar. E para quem não acompanhou o conteúdo até aqui, esses são vídeos para a gente explicar um pouquinho das minhas percepções ou das minhas interpretações sobre o livro Rápido e Devagar, um livro que eu achei muito interessante, que eu recomendo a leitura, caso você seja estimulado por esses vídeos ou por alguns comentários que aqui surgirem, que eu acho que vale muito a pena ler o livro na íntegra, mesmo que você esteja assistindo nessa série de vídeos aqui comigo. E caso você tenha algum comentário, alguma dúvida, críticas ou sugestões, comenta aqui para que eu possa entender quais são as reações, as percepções de vocês e poder trazer aí aquilo que gera mais interesse e que seja mais produtivo para a gente fazer essa troca, tá? Hoje a gente vai falar então do capítulo 34, que tem como título Quadros e Realidade. Quadros no sentido de enquadramento, daquilo que eu foco, daquilo que eu olho, daquilo que eu enquadro, que eu coloco dentro do meu foco, da minha perspectiva. E mais uma vez nesse capítulo, ele traz aqui aquela informação dizendo da nossa aversão à perda. Ele continua trazendo aqui reforço sobre essas questões e o quanto isso influencia nas nossas tomadas de decisão. Então, ele traz aqui uma situação que refere que as perdas elas evocam sentimentos negativos muito mais fortes do que os custos. E aí é porque ele sempre traz essa comparação, às vezes, do financeiro, que é o mercado que ele mais estudava. Então, as perdas, elas são muito mais significativas para nós do que os custos. E que, normalmente, as escolhas que a gente tem, elas são escolhas que não são baseadas necessariamente pela realidade, mas sim naquele peso emocional, naquela moeda emocional que eu comentei em alguns vídeos anteriores, que é aquela conta que a gente faz na cabeça que não tem a ver necessariamente com valores palpáveis ou reais, mas o quanto aquilo para mim é emocionalmente significativo e que para mim pode ter um peso, para você pode ter outro. Mas ele traz uma exemplificação dizendo que algumas pessoas elas acabam estando mais dispostas a renunciar, por exemplo, por um desconto numa compra, ou seja, elas renunciam um desconto, elas preferem renunciar a um desconto do que pagar uma sobretaxa. Ah, mas como que isso funciona? Você, por exemplo, já desistiu de uma compra porque você tinha que pagar um frete? Muitas pessoas acabam pagando mais caro no produto, porém que não tem um frete, do que aquelas pessoas do que comprar um produto às vezes um pouco mais barato, porém com um frete adicional. Então muitas vezes a gente opta por pagar R$100 num produto do que pagar 90 num produto mais 10 de frete. Mesmo sabendo que financeiramente, economicamente, matematicamente o valor é exatamente o mesmo. Porém, a sensação que a gente tem de recompensa é: eu não estou pagando uma sobretaxa, eu não estou pagando uma taxa extra para entregar, eu estou pagando apenas o produto. E aí, mesmo que a gente faça, ou muitas pessoas não fazem essas contas, não faz diferença financeiramente, vai sair R$100 do seu bolso, só que a gente tem uma tendência a escolher mais aquilo que não tem frete, acreditando que essa sobretaxa ela é ruim para nós, tá? E eu vou te fazer uma pergunta, para você entender também como que às vezes nessa tomada de decisão, ela foge ao racional, ela foge ao que é consciente e não deveria, a gente gostaria pelo menos de tomar decisões mais embasados numa escolha consciente do que às vezes num pensamento muito subjetivo que a gente costuma ter. Então, se eu te perguntar, vamos supor que eu estou te oferecendo R$50. Eu vou te dar R$50, porém tem uma condição. Você tem que escolher uma das duas opções. Ou você vai reter R$20, ou você vai perder R$30. O que você escolhe? Eu te dou 50, mas você tem que escolher entre reter 20 ou perder 30. A grande maioria das pessoas fala automaticamente que eu vou reter 20, eu vou ficar com R$20. Mas se você fizer as contas, é exatamente a mesma proposta. No final das contas, você fica com R$20. Seja a sua escolha reter 20 ou seja a sua escolha perder 30.
Porém, neurologicamente, as palavras têm um poder muito significativo de influência. E a gente aceita muito bem o reter, o ficar, o conquistar, o ganhar. Mas a gente não aceita muito bem o perder. Porque, mais uma vez, a aversão à perda já vem instalada de fábrica aqui na nossa cabeça. E a gente acaba não tendo, muitas vezes, essa escolha tão consciente. Então, quando eu falo em usar as palavras de uma forma mais coerente, mais consciente, é nesse sentido. Você pode ser muito mais persuasivo no seu discurso, na sua apresentação, se você souber escolher o que você quer. Qual é o seu objetivo com aquela fala? Qual é o seu objetivo com aquela apresentação? Esse é o ponto mais importante para qualquer comunicador, no meu ponto de vista. Então, quando a gente fala em como apresentar essas informações, quais palavras escolher, a gente está influenciando, a gente está convencendo, persuadindo aquela pessoa a pensar como nós. E eu já falei disso também em outros momentos, a gente está manipulando, mas não manipulando no sentido negativo de enganar, manipulando porque eu quero que ela enxergue da forma como eu enxergo. E se eu escolho bem as minhas palavras, eu tenho uma chance de sucesso muito maior com esse cenário. Então, esse efeito é um efeito neurológico que a gente tem. Tá? Essa escolha, essa preferência por alguns termos, né, essa atração por alguns termos é algo que já vem meio que dentro do subconsciente, que a gente aprendeu no decorrer da vida, né, não que seja inato, mas a gente aprendeu no decorrer da vida que são coisas favoráveis ou coisas desfavoráveis. Então, um exemplo clássico que a gente pode trazer aqui, se eu for te falar sobre as chances, um médico for te falar sobre as chances de um tratamento, eu já trouxe exemplos parecidos antes, mas se eu te falo que esse tratamento, ele te traz 90% de chance, né, de sobrevivência, isso é encorajador. Se eu te falo que esse mesmo tratamento, ele tem 10% de chance de mortalidade, isso se torna assustador. Mas matematicamente, no percentual que a gente está discutindo, é a mesma coisa. É a chance de 9, né, para 10, 9 para 1, né, de você se sair bem, de ter a cura, é a mesma proporção. Então é só a forma como eu apresento. Se eu digo que você tem 90% de chance de sobrevivência, a palavra sobrevivência te traz uma sensação de segurança muito maior. Se eu apresento o mesmo dado dizendo que tem 10% de chance de mortalidade, essa mortalidade ela te traz uma aversão, um medo que traz um desconforto maior. Então, o que você quer com o seu discurso? Se você quer fazer a pessoa se afastar daquilo, use a palavra que gera o desconforto. Se você quer que a pessoa se aproxime daquilo, use a palavra que traz mais acolhimento ou mais conforto. Entenda um pouco mais qual é a relação que existe entre o vocabulário que a gente usa e, né, a reação das pessoas. Porque quando a gente fala que as palavras têm poder, não é algo sobrenatural. É neurociências. E nisso a gente entende que o meu discurso pode ser mais persuasivo e melhor colocado se eu souber escolher bem meu vocabulário.